Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Podeis assentar. Que manhã maravilhosa, manhã linda. Manhã de oração, de crescimento espiritual, manhã onde Deus se manifesta. Eu quero direcionar uma palavra para a sua vida. Eu creio que nada que acontece na vida do cristão, do servo de Deus, acontece por acontecer. As coisas que Deus dirige, elas jamais poderão se perder, serem atropeladas no percurso das nossas vidas, do nosso destino. Deus dirige a sua vida, você crê nisso? Deus está, nesse momento, no controle da sua vida, amém? Sua vida é dirigida por Deus. As nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas ações de conflitos, elas fazem parte de um processo de desenvolvimento, de andar com Deus, de conhecer Deus. Os propósitos do Senhor não param porque as coisas estão dando erradas. Os propósitos de Deus não são caducados porque aquilo que nós esperávamos não aconteceu. Nós estamos muitas vezes comparando o Evangelho às ações positivistas. O Evangelho como se fosse uma ação e que pudesse acontecer em que nós não tivéssemos o sentimento que passamos, tipo, ter dificuldade, ter lutas, aflições. Isso faz parte de viver em Cristo, isso faz parte de viver na fé. A própria Bíblia responde essas questões, a própria Bíblia fala a respeito desses sentimentos. É que elevaram o Evangelho a um patamar triunfalista, em que crente não tem problema, crente não tem dificuldade, crente não passa mal, crente não tem crises, crente não passa por situações de dificuldades. Não, irmãos, crentes passam. Crentes vivem, mas nós temos que entender que Deus tem um propósito no meio de todas as coisas que ocorrem conosco. Eu quero que você entenda, antes que eu leia o versículo, para que você possa levar ao seu conhecimento que acima de tudo, acima de todas as coisas, Deus está no controle. Deus está no controle. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver frustrados, reclamando, murmurando. O crente, quando não entende o que é o Evangelho, ele vive como uma pessoa capengando na vida cristã, não tem constância, não vive permanentemente numa linha em que ele está palmilhando. Eu creio que o meu Redentor vive, que por certo se levantará. Nós não precisamos de bengalas espirituais, nós não precisamos de pegar coisas para ficar dependendo, enquanto o nosso Cristo é todo poderoso, maravilhoso. E eu quero ler com vocês Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, vamos aqui tirar o pecado. Tá? Não estou falando de pecado. Pessoas que cometem pecados e esses pecados têm consequências, e essas consequências não vêm da parte de Deus, é da própria ação do ato pecaminoso que a pessoa cedeu. Então, não quero falar disso, eu quero falar que todas as coisas acontecem na vida do servo de Deus, quer boas, quer más. Nós temos que entender isso aqui. Se não entendermos isso aqui, não vamos entender que Paulo fala mais à frente a respeito, em tudo, dai graça
porque essa é a vontade de Deus. Se nós não entendemos Romanos 8, 28, não poderemos progredir numa fé que Deus está dirigindo as nossas vidas. Nós temos que entender que o bojo de todas essas coisas acontece lá no Éden. Quando o homem, ele peca como tronco da raça humana, ele passou o pecado para toda a raça humana. O gene do pecado passou para toda a raça humana. Então, desde que o homem pecou, nós trazemos essa deformação moral, espiritual, esse absurdo de não ouvirmos mais Deus, de não estarmos mais no propósito dele. Isso veio desde que houve a queda do primeiro homem. Nós herdamos isso. Quando chegamos à nossa consciência, saímos do estado da inocência para a consciência, o estado de que somos capazes de pensar, de entender, das nossas faculdades mentais. Temos a capacidade de entender o que é o bem e o mal. Desde que isso aconteceu, todos nascem debaixo dessa deformação moral, dessa parte de perda cognitiva, de loucura quem não segue a Deus, loucura quem não ama a Deus, loucura quem abandona a Deus. Paulo fala na loucura aí, numa loucura de insanidade mental, mas é do absurdo de alguém que não queira mais servir a Deus, andar com Deus, não queira mais viver na presença de Deus. Paulo, então, ele usa essa forma exagerada. É loucura não servir a Deus, não amar a Deus. Mas eu quero dizer que sabemos que todas as coisas, boas e más, agradáveis e desagradáveis, tudo isso é incluído em todas as pessoas. Paulo diz que todas essas coisas, quando acontecem, trabalham juntas para o melhor, para que você possa servir a Deus. Estava pensando a respeito disso, porque Paulo mais à frente, em Filipenses 4:4, Paulo diz que regozijai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo, ele está falando a respeito daquilo que Cristo fez em nós, dessa obra de nos tirar do opróbrio, da miséria espiritual, da podridão espiritual. Nós estávamos antes debaixo de um tacão desgraçado, que era o poder que manipula as mentes humanas para viverem no pecado. Paulo diz então, olha, Cristo nos tirou dessa condição, e pelo fato de ter nos tirado dessa condição de não servirmos mais a esse reino despótico, ruim, amaldiçoado, que é de Satanás, agora nós devemos o quê? Regozijar-nos no Senhor. Independente das circunstâncias, independente se as coisas são boas ou más, independente daquilo que ocorra, nós pertencemos ao Senhor e estamos sendo dirigidos por suas mãos. Então trouxeram o evangelho para o triunfalismo do materialismo, daquilo que se ganha, se barganha. O evangelho onde as pessoas estão procurando mais a mão de Deus do que o rosto de Deus. Estão procurando mais pelas benécias físicas, materiais, temporais, do que para a vida eterna. Do compromisso que Ele nos fez, aonde eu estiver, estejais vós também. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Os prazeres transitórios, os prazeres que passam por nossas vidas, não são poucos, são fortes, e tentam nos desviar do propósito de Deus, da sua direção. E não é fácil, porque nós somos vazados por sentimentos de orgulho, de jactância, de mania de grandeza, de sermos superiores, às vezes de revanche, sermos vingativos. São sentimentos mais terríveis que brotam na nossa mente e nos desviam do propósito central. E sabemos que todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Volto a repetir, não estou falando de pecado. Pecado nunca contribuiu para nada, mas para a destruição da pessoa. O pecado afasta o ser humano de Deus. Deus ama o pecador, mas Deus não se pactua com o pecado. O pecado nunca foi de Deus. O pecado tem o seu salário, tem o seu pagamento. O pecado tem o seu desastre. E não tem como fugir dessa realidade. As pessoas com consciência que devem servir a Deus. As pessoas acham que Deus é aquele velho cansado que está no trono e não está vendo nada, não está ouvindo nada. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas pensam que Deus é esquizofrênico, com o maior respeito, tá, irmãos? Assim, que Deus perde a memória, que Deus está esquecido. Esquecemos que Ele é soberano, poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Deus está na direção da sua vida, amém? João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Como você pode acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você vive inequivocamente na superficialidade da sua vida com Deus? Se você anda simplesmente na atmosfera de uma visão tão pequena? Se guardamos os seus mandamentos, nenhuma circunstância, quer seja má, quer seja ruim, impedirá que a vida de Cristo seja manifesta em nossas vidas. Jamais impedirá. Se você está vivendo, amando a Deus, você vai entender que todas as coisas vão se manifestar na sua vida da parte de Deus. Você pode dizer amém? Quando eu amo a Deus, quando eu sirvo a Deus, quando eu entremeio essa palavra de Romanos 8, 28, porque eu sei que todas as coisas cooperam para a minha vida. Todas as coisas. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo: se você está doente, se você está desempregado, olha que tem alguma coisa de pecado aí na tua vida aí. Então é um absurdo a forma como as pessoas utilizam a Bíblia para ferir, magoar as pessoas, não entendendo que o fato de eu estar passando por crise, o fato de eu estar desempregado, o fato de eu não ter o que comer, isso não muda o que Deus tem se manifestado, o que Deus tem para a minha vida. Eu continuo sendo servo de Deus. As circunstâncias não vão auferir jamais a minha relação com Deus, porque a minha relação com Deus está acima dessa superficialidade de representações físicas, materiais. E aí a gente pensa, o que é realmente viver sentindo que estamos na direção de Deus? Primeiro, você acreditar em Romanos 8, 28, levará ao fato de não ceder à tentação, de não ceder ao pecado. Porque quando você vive Romanos 8, 28, você não vai ficar com raiva. Pelo menos essa raiva não deve ficar 24 horas. Você não vai ficar ofendido, amém? Amém, irmãos? Quando você vive Romanos 8, 28, você não vai se sentir insultado, você não vai perder o controle, você não vai ficar com inveja ou com ciúme, você não vai perder a coragem, você não vai se tornar amargo, você não vai ter um rancor contra ninguém, reclamar sobre qualquer coisa, ficar insatisfeito.
se vingar, porque Romanos 8, 28 te leva a uma performance relacional com Deus, que Deus está no controle, Deus está dirigindo. Deus não pode abençoar o pecado, Deus não pode abençoar atos pecaminosos, mas circunstâncias, dificuldades, conflitos, são coisas que acontecem no dia a dia. Deus está no controle. Como é que um servo de Deus, que vive Romanos 8, 28, pode ficar preso em relação à vingança com a pessoa? Fazer qualquer coisa que seja falsa ou enganosa, ficar insatisfeito quando é insultado, revidar quando está sendo insultado. Como alguém que vive Romanos 8, 28, diz assim: eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, eu não falo com aquele irmão, eu não me dou bem. Gente, aonde nós estamos? Que evangelho barato, fajuto é esse, que não faz uma correção moral, psíquica, espiritual? Eu não entendo. Sinceramente, eu estou abismado com essas coisas. Eu não entendo. Que evangelho de reparo é reparo? Não é restauração, não, é reparo, né? Fazer um reparinho, não, tudo bem. Eu vou lá, estou cantando, estou participando, mas não consigo olhar para a cara do irmão, não consigo falar com aquela pessoa, não consigo caminhar junto com essa pessoa. Romanos 8, 28 nos leva a um patamar que todas essas amarras, essas teias do Satanás, já não vive mais na vida do servo do Senhor, porque eu creio que a minha vida pertence a Deus, porque eu creio que o Senhor dirige os meus passos, eu creio que o Senhor, Ele está na direção da minha vida. Romanos 8, 28 faz-me sentir capaz, e não sentir que é difícil suportar quando eu tenho que sofrer para ser aprovado. Me sentir verdadeiramente como um servo do Senhor. Romanos 8, 28 nos leva ao entendimento que não podemos achar que alguém ou alguma coisa está no meu caminho. Nada está no meu caminho. Nem diabo, nem homem, nem falange do inferno, nem qualquer coisa que se levante. Nada é maior que Deus. A gente tentar justificar as coisas, tudo é o demônio. Meu irmão, se não tem pecado na sua vida, você está andando na presença do Senhor. Porque a única coisa que pode te impedir é o pecado. Fora isso, irmão, nada está no seu caminho. Você é mais do que vitorioso. Você está em Cristo. Como é que alguém que está em Romanos 8, 28 pode se sentir sempre infeliz? Sentir que está desapontado, sentir que foi enganado, desejar as coisas dessa vida e não pensar nos céus, não pensar na vida eterna. Desviar o caminho do Evangelho, porque hoje aquilo que a pessoa tem que propalar é aqui na terra. Aqui na terra ninguém fica com nada, irmãos. Ninguém leva nada. O homem veio ao pó e ao pó retornará. Jó fala sobre isso: Senhor, eu vim nu para essa vida e voltarei nu. Ninguém leva nada, porque isso aqui é um tempo de existência que nós temos que aprender a andar com Deus, viver com Deus. Você saber que Deus está na direção, que Deus está guiando, que Deus é o seu grande guia. Meu irmão, você está agora debaixo de uma unção poderosa. Andar na presença de Deus é viver Romanos 8, 28. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e que tem seguimento para os seus propósitos, para os seus decretos. Romanos 8, 28 faz-nos superiores a nos sentir enganados, a ficar preso a essa vida, simplesmente porque estamos cobiçando o que as pessoas têm. Por isso que Paulo falou, eu sei viver em todo e qualquer momento da vida. Sei viver em escassez, como também sei viver na abundância. Porque nada disso me separa de Cristo. O fator principal de estarmos servindo a Deus é termos a consciência que a nossa alma está nele e ele está em nós. E que isso aí é a maior riqueza, a maior grandeza. Então, nós podemos decretar que toda miséria na vida do servo de Deus é descartada. Toda luta é descartada. Todo sofrimento é descartado. Tudo aquilo que você pensa que é o pior é descartado, porque você tem a maior riqueza na sua vida, que é o próprio Eterno, que é aquele que dirige e governa a sua vida. Nós estamos descansando em Deus. Romanos 8, 28 faz aqueles que amam a Deus descansar em Deus. Aqueles que estão em Romanos 8, 28 começam a sentir a alegria poderosa e celestial. Não é fácil, nunca foi fácil, irmãos. Desde que o pecado entrou, nunca foi fácil. Nunca a guerra parou. Nunca a tentação parou. Desde que o mal entrou na face da terra, as pessoas são atingidas. Umas, infelizmente, são atingidas fatalmente, outras ficam com uma sobrevida. Mas, mesmo assim, nós entendemos que nada do que vem acontecer pode nos tirar uma vida sólida, de vitória na palavra de Deus. Porque não adianta você ficar achando que Deus vai ter dó de você. Isso aí não existe no Evangelho. O que está na sua vida é o poder de Deus transformador. A cada dia o Senhor te fortalece, quebrando as envergaduras dos pensamentos errados, tirando da sua mente essas imaginações de que você é fraco, de que você é falido, de que você é pobre, de que você é uma pessoa moribundinha, que é uma pessoa maltrapilha. Nada disso! Você está em Deus! As circunstâncias fazem parte. Não é porque eu estou desempregado, não é porque essa situação se instaurou, não é porque isso está acontecendo, que isso diminui a minha relação, a minha vida, a minha intimidade, o meu contato com o meu Criador, o meu Deus, o Deus da minha vida, a minha herança, o meu maior tesouro, a minha grandeza, aquele que é tudo, aquele que realiza tanto querer quanto efetuar, que não tem nada nessa vida que possa impedir, agindo Deus. É esse Romanos 8, 28, não é o seu patrão o problema, não é o seu vizinho. O problema maior é que você tem uma intimidade com Deus tão superficial. E Romanos 8, 28 fica tão fraco na sua vida. Quando você traz isso para uma realidade, para uma construção de vida relacional com Deus. As pessoas falam, Deus não está comigo, por quê? Eu não consegui aquele emprego. É tanta besteira espiritual que eu não aguento. É tanta palhaçada gospel que eu não aguento. Porque houve esse problema. Uma vez o irmão chegou para mim, pastor, poxa, fiz de tudo, minha filha casou, não sei o que, ela se separou. E daí? Separou, e daí? Ela morreu? Ela está fora de Cristo? O que aconteceu? Circunstâncias, problemas de relacionamentos. Nós não queríamos, mas acontecem. E aí? Viver em Cristo, permanecer em Cristo. Eu creio que todas as coisas estão sendo dirigidas por Deus. Eu creio que o Senhor está à frente de todas as coisas. Nós não precisamos ficar com esse pensamento pessimista. Porque se foi casa, se foi carro, se foi isso, se foi aquilo. Irmãos,
nós estamos firmados na fé, que não está limitada às coisas dessa vida. Tem coisa que a gente tem que levar à realidade, irmãos. Não tem como ficar fantasiando. Não tem como ficar fantasiando. Eu sou contra o divórcio, eu sou contra a separação, eu sou contra, mas e daí? Nós sermos contra, e daí? Isso não significa que não vai acontecer. Que tem acontecido e tem até crescido o número. E essa pessoa, ela não pode mais viver em Cristo, não pode mais servir a Deus? Irmãos, volto a dizer, a única coisa que Deus não vai abençoar é o pecado. Se tiver pecado, Deus não abençoa o pecado. São temas, são coisas que às vezes os cristãos não querem debater, não querem enfrentar. Aí ficam fantasiando, né? Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer tudo. Se a pessoa quiser, Deus pode fazer tudo. Deus pode realizar, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode fazer muitas coisas. Tanto depende do querer dele, quanto ele achar graça naquele que ele quer operar. Fora disso, não adianta, meu irmão, pecado não vai fazer milagre, pecado não vai restaurar. Pecado, enquanto a pessoa não se converter, enquanto a pessoa não abandonar, enquanto a pessoa não deixar o mal, não tem como. Deus não se pactua com isso. Ele não tem conivência com esse mal. Então, às vezes as pessoas estão aqui pedindo a Deus coisa e tal, mas está no pecado. É uma discordância. Deus salva o pecador, isso é uma outra coisa. Mas para o pecador ser convertido, ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar os seus pecados, abandoná-los para receber a misericórdia de Deus. Romanos 28 nos levará a uma vida sólida em Cristo, amém? Independente daquilo que estamos passando, nós vamos continuar declarando: o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza. Romanos 8, 28 nos levará a uma mente fiel, uma vida fiel a Deus. Almas ganhando confiança em Deus, porque confiam que o seu Redentor vive. Queridos, queridas, nós estamos diante de um quadro em que precisamos voltar para o caminho, voltar mesmo para o caminho, para uma realidade das Escrituras, do conhecimento, da palavra de Deus. Não vivermos de revelações gospel, né? Eu vou saber o que está acontecendo, joga lá no YouTube. Eu não sei onde esse povo está, sinceramente eu não sei. Eu não sei, irmãos, aonde nós vamos parar, deixar a Bíblia de lado e vão por todo tipo de heresias, e pessoas se reúnem e se tornaram seitas, e pessoas estão falando de tudo menos da palavra de Deus, porque a heresia é tirada da palavra. Eles pegam qualquer coisa, inventam e põem suas vontades, seus quereres, aquilo que acham que tem que ser. E a nossa esperança é a vida eterna, amém? A nossa esperança é viver no Senhor. Aí eu vejo como crentes que têm uma posição diante de Deus estão sofrendo humilhações, sofrendo vacalhações, porque o diabo usa as pessoas para acusar. Você não é crente? Você não é servo de Deus? Tu é serva do Senhor? Você não anda para lá e para cá com a Bíblia? Aí fica te humilhando, e você não toma uma posição diante da palavra. Se coloca diante de Deus. Porque é um tempo, irmãos, e nós precisamos trazer esse conhecimento para a nossa vida com Deus. Não adianta esse conhecimento ficar empatado por causa do erro, do mal.
Quem quiser pecar, que vá pecar. Quem quiser errar, que vai errar. Deixe as pessoas, olhe para você, cuide de você. A sua vida é mais importante para Deus. Pregue a palavra, mas a palavra também nos diz o seguinte, olha, a semente é boa. Se cair em solo bom, em terra boa, vai frutificar 100 por 1. Agora, se cair no meio dos espinhos, se cair em solo duro, é problema da pessoa, é o coração da pessoa, é a alma da pessoa. Mas, meu irmão, continue sendo essa bênção diante do Senhor, como você sempre foi, como Deus te usava, como Deus te dirigia. Olha quantas coisas Deus fez através de você. Você é uma bênção, mas agora está sendo humilhado. Humilhado porque os seus pensamentos estão te humilhando. Romanos 8, 28. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão de acordo com seus propósitos. É isso aí, meu irmão, está ali. O inimigo vai tentar, mas você é servo. Você é uma serva do Senhor. Caminhar com Deus não é viver um mar de rosas. Um tapete aveludado na passarela, olha, estou com Cristo, gracinha, lindinho, lindinha. Aí sofre as pressões, não vem para o culto, sofre as pressões, não ora mais, não lê a Bíblia, e xinga palavrão, e fala mal de todo mundo. Sinceramente, eu não entendo. Ah, porque o senhor é bobo. Eu sou bobo porque faço a vontade de Deus. Eu sou bobo porque eu pego a Bíblia e vivo a Bíblia, eu sou bobo. Que evangelho é esse que a gente está vivendo, irmãos? Um evangelho de fachada, de faz de contas, um evangelho de superficialidade. Então, irmãos, precisamos resgatar esse valor de Romanos 8, 28. Sua vida é dirigida por Deus. A minha vida é dirigida por Deus. Diga de todo o coração, a minha vida é dirigida por Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Você é uma bênção. Seu chamado é lindo, essa obra é linda. Você não está aqui em vão, não. Levante-se mesmo. Irmãos, tem uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. A salvação é individual. A salvação é individual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, já foi realizado, já foi concretizado. Isso é um fato. Já aconteceu. Agora, cada um deve buscar a sua salvação. A igreja tem um dever de quê? De ensinar, de pregar, de ajuntar. Mas nós não invadimos a vida de ninguém. Nós não obrigamos a ninguém. Porque o homem exerce o livre arbítrio. Ele é livre para dizer, eu quero, eu não quero. Então, tira o peso da sua cabeça. Tire o peso da sua cabeça. Nós não temos nenhum compromisso que não seja viver a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade, guardar todas as palavras do Senhor. Então, eu quero que você descanse em Deus, porque essa obra é obra dEle. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero interceder por todos esses irmãos aqui, meu Pai, intercessores, homens e mulheres de Deus. Pai, alguns vão até para os seus trabalhos, outros, Senhor Deus, estão aqui com outros compromissos, mas eu sei, Senhor, que todos eles levarão a Tua palavra, levarão a sua semente, e eles são, Senhor Deus, especiais. Queira, Senhor Deus, acontecer coisas boas ou queira acontecer coisas más, nada, Senhor, vai mudar a vida do teu filho e da tua filha na tua presença. Rogo a ti, meu Pai, que os guardes, que livra-os
que possa, nesse momento, criar uma cobertura nas suas mentes, seus corações, para não serem atingidos, mas, Senhor, esteja com eles, para que, em nome de Jesus, haja vitória, haja poder pelo Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe sua vida.